Papo Mix faz as contas. Um oferecimento da GetNet. Compre já sua maquininha. Ela pode sair de graça com o cashback da GetNet. Faz as contas. Um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Olá, pessoal! Acho que vocês já escutaram a minha voz, mas temos uma novidade. Estou eu aqui para falar de finanças, apesar que é um assunto que eu gosto, né? E hoje eu vou trazer algumas coisas super interessantes. Então, aceitem esse desafio, tá? Pela primeira vez, explicando, apresentando, pontuando algumas coisas, mas também um outro desafio. Acho que eu não diria um desafio. Eu quero contar um segredinho para vocês. Algumas mentiras que contam por aí do mercado financeiro. É verdade. Na verdade, é uma triste realidade. Algumas pessoas colocam ideias financeiras ou o que você tem que fazer com seu dinheiro, ou o que é certo ou errado, e esquecem que os CPFs são únicos, as pessoas são únicas, o salário é único e a sua realidade é única. Então tudo tem que ser muito bem pensado, controlado, contado, fazer as contas e vai dar tudo certo. Vamos lá? Vou contar a primeira mentira financeira que te contam por aí. A poupança é o investimento mais seguro que tem. É totalmente mentira. Vocês sabiam que, na verdade, né? Eu vou voltar um contexto. Sabe aquela ideia do economizar, poupar e investir? Então, eu já começo a te falar que poupança não é investimento, né? O poupar, a poupança, ela serve exatamente para a segunda fase. Você foi lá, conseguiu descobrir dentro do seu planejamento financeiro o que você consegue reduzir e você poupa esse dinheiro. Onde que você poupa o que você economizou? Na poupança. E aí sim você precisa rentabilizar esse dinheiro e colocar nos investimentos. E nos investimentos, a poupança não entra. O investimento mais seguro, pelo menos é o que dizem, é o Tesouro Direto. Porque o risco, nada mais, nada menos, é que o Brasil quebre. Então, eu espero que isso não aconteça e eu acho que você também espera que isso não aconteça tão cedo, né? Então, é totalmente um mito. Segunda mentira que te contam muito. Investir é só para ricos. Ai, isso daí é uma desculpinha que vocês arranjam para não ter a disciplina e não investir todos os meses. Ou falar... Na verdade, tem duas, né? Investir é só para os ricos. Ah, eu não vou ganhar muito dinheiro, dá muito trabalho, enfim. São tantas desculpas e mentiras que vocês colocam em relação a isso que, na verdade, você está se enganando. Porque você não quer ir atrás da informação, vocês até vão atrás da informação. Mas vocês não absorvem, não consomem a informação do jeito que ela tem que ser consumida. Então, assim, o ser humano é muito tranquilo. Nós consumimos novela, nada contra isso. Eu assisto BBB. Mas é só um entretenimento. Vocês consomem mais do que aquele entretenimento, como funciona, do que alguma coisa que vai te agregar para a vida, que é entender mais sobre as suas finanças. Então fique essa lição. Não é só para ricos. Investimentos a partir de R$1 na renda fixa, ações com R$10, enfim, vá em frente, estuda e joga esse corpinho aí para mexer nos investimentos, tá bom? A terceira mentira, que é muito também comentada. Comprar uma casa é sempre um ótimo investimento. Ai, eu tô suspirando bastante hoje, né? Porque eu fico dá até uma suadeira aqui. Tô gravando e eu fico pensando em quantas vezes eu recebo esse tipo de pergunta. Na verdade, começamos esse podcast falando o quê? Você é único, o seu CPF é único, a sua renda é única. Então depende muito das condições. Não é que eu esteja sendo um sabonete. Vocês precisam entender que eu não sei o quanto tá custando essa casa que você vai comprar, o apartamento. Eu não sei qual é o valor da sua renda, eu não sei o quanto que essa parcela vai consumir, eu não sei se você já tem uma reserva de emergência para se te der uma dor de barriga você vai conseguir pagar a parcela, eu não sei se você está se endividando demais para fazer isso e se você está comprando um apartamento muito maior do que o potencial seu de renda. São tantos fatores, fora a taxa de juros de banco, saber se você fez uma boa negociação, se você vai ter disciplina para
cada bônus que entrar, você ir adiantando essas parcelas para diminuir os juros. Olha quanta coisa é envolvida para a gente poder falar. O segundo, né, acho que mais importante ponto, eu acho que hoje em dia eu não consideraria comprar uma casa e um apartamento como um investimento. São pouquíssimos lugares pelo Brasil que você compra um preço de banana, como todo mundo falava antigamente, e daqui uns 10 anos ele vai estar valendo muito mais. Nós temos que pensar que a economia já está extremamente inflada, os preços já estão muito altos. Então a chance disso virar um investimento é praticamente nula. Mas vocês adoram algumas teorias, recebo muitas mensagens: mas um terreno tá super barato e eu vou construir, vou fazer. Então eu vou te dar um desafio. Quando você compra um terreno, você vai construir uma casa, você vai revender, pode ser que você comprou por 100 mil reais e você vai vender a casa, daí você gastou para construir a casa 200 mil reais e você vai vender por 500, tá bom. Quanto tempo você demorou para receber esses 200 mil? Né? Isso que você vai tirar os impostos que você vai pagar, você não vai receber os 200 mil a mais. Quanto tempo você ficou sem salário, né, nesse tempo para receber esses 200 mil? Porque às vezes, se você fizer as contas, foi 1, 2, 3 anos que você ficou sem receber salário para receber isso. Então, nada mais, nada menos que ele tá equiparando a se você tivesse uma renda fixa. Então não é um investimento, você não tá ganhando nada a mais que isso, você não colocou o seu dinheiro para trabalhar. Então é muito difícil a gente falar que é um investimento ou não é um investimento. Eu acho que vocês têm que fazer as contas, colocar no papel, ver se o aluguel compensa ou não e ver o que mais rentável para você. Se ficar qualquer dúvida em relação a isso, eu acho super interessante a gente fazer um podcast exclusivo sobre comprar e alugar. Aí eu trago exemplos matemáticos. Para isso, vai lá na rede social, no Mix Tudo na Mix ou na Rádio Mix FM. Procura os posts onde eu, Bruna Maravilhosa, estou lá falando sobre finanças com uma fotinho bem legal e coloca todas as questões que vocês querem em relação a finanças. Eu acho que esse tema pode ser bem interessante. E daí eu consigo discursar um pouco mais aqui para vocês e falar mais sobre isso, né? Mas, enquanto isso, vamos seguir para as mais mentiras aqui. Vamos indo para as últimas. Cartão de crédito deve ser evitado sempre. Isso daí é sim um mito. Eu acho que eu até comentei em algum dos programas. É uma coisa um pouco recorrente que eu falo. É totalmente um mito. Por quê? Se você tá falando que ele deve ser evitado, é porque você não tem controle emocional e você quer gastar o tempo inteiro, né? E isso não funciona. Infelizmente, o cartão de crédito te dá uma sensação de que você ganha mais, né? Vamos se dizer que você ganha 2 mil reais e o banco lá, porque você paga direitinho as parcelas e tudo mais, ele te deu 4 mil reais de limite. Poxa vida, você tá gastando 4 mil reais e você só ganha 2? Isso não faz sentido, né? Ele não tem que ser evitado. Mas por que então o banco me deu esse limite? Para você comprar sua geladeira, porque ela é cara e o seu salário não paga a geladeira, mas você precisa dela para os alimentos. Então você vai lá e parcela, utiliza com consciência. Eu acho que a questão do evitar aí a gente pode trabalhar em consciência, disciplina, né? Não deixe que as parcelas se acumulem. Compre uma coisa mais cara, depois compre novamente outra quando você terminar de pagar e não deixe aquilo virar uma bola de neve. Eu acho que isso é o mais interessante. Então não é que você precise cortar seu cartão de crédito, só use com moderação, assim como muitas coisas na vida, né, gente? E a última, eu acho que essa ficou por último, porque a gente vai falar sobre investimentos. Bolsa de valores é cassino. Eu adoro essa daí. O pessoal adora falar. Mas sabe por quê? Vocês me veem muito com essa questão de trader, né? Sou day trader. Isso daí sim é ser cassino, na minha visão, né? Antes que alguém brigue muito comigo. Mas a Bolsa de Valores não é cassino. Porém, você pode utilizar ela como um jogo sim, que é o famoso day trader, né? Então vamos separar qual a diferença. Mito, não é cassino, porque Bolsa de Valores para os educadores financeiros, você
compra as ações ao longo do tempo e você vai resgatar a longo prazo. O que seria resgatar? Você vai pegar o seu dinheiro de volta ou vai pegar aquela renda em relação às ações lá na frente, por exemplo, para uma aposentadoria. Quando eu falo longo prazo, é você deixar e comprar cada vez mais ações para daqui 10, 15 anos. Você, por exemplo, que tem um filho pequeno, comprar ações para ele vale a pena, porque ela se valoriza com o tempo. Tem que deixar governo entrar, governo sair, economia entrar, economia sair, e é aí que ela vai se valorizando. Então, nessa parte, sim, é um mito. Agora, para o day trader, pode ser uma verdade, porque ele trabalha aquilo como um jogo se ele não for inteligente, né? Porque existem empresas regulamentadas ou, vamos dizer, assessores que podem fazer isso para você e ele é um especialista. Mas a pessoa que faz em casa e não tem conhecimento, ela faz sim apostas. Ela de manhã quer comprar uma ação e no final do dia ela quer vender achando que vai lucrar. Dá certo? 1 a 5% das pessoas que fazem isso dá certo. Então tome muito cuidado, né? Se você não tem o conhecimento, se você não pode focar 100% nisso, a chance de dar errado é muito grande. Como muita gente que a gente vê por aí, né? E isso também sai muito em relação não só a day trader, como as pirâmides financeiras. Elas surgem de pessoas que entendem esse mercado de renda variável como sim, um jogo de apostas e um cassino. Então tome muito cuidado. Eu diria, na verdade, que isso é um problema, né? A pessoa que leva nesse sentido, você tem que ligar suas anteninhas que você pode sim perder muito dinheiro. E aí não adianta chorar, né? Inclusive, quem faz isso, muitas das vezes é totalmente ilegal e não regulamentado. Vocês gostaram de tudo que eu coloquei pra vocês? Eu acho que para um primeiro podcast a gente até que se saiu bem. Mas eu quis trazer porque são assuntos um pouco aleatórios, mas para vocês entenderem o quanto que vocês escutam e consomem as informações, né? Acho que a nossa avó dizia, né? Você tem a verdade do próximo, a sua verdade, e você tem o que real é o fato. Então vocês sempre precisam captar todas essas informações e não levar como 100% o que um ou outro está falando, né? Se tiver qualquer dúvida, busque sempre informações no Banco Central, no site do Tesouro Direto, no site da CVM, que é a que regulamenta todo o mercado financeiro em relação a essas questões de investimento. Eu acho que isso é muito interessante. Vá atrás de sites governamentais, eu acho que é a melhor, ou quem regulamenta, é a melhor fonte de informação e que vocês conseguem descobrir, não quem tá falando verdade ou não, mas para você entender a visão daquele educador financeiro, inclusive a minha. E aí, gostaram? Bom, vamos lá então, corre todo mundo para as redes sociais da Mix, me avisa ou também lá no @BruAleman e coloca o assunto que você quer discutir no próximo podcast, tá bom? Fico por aqui, um grande beijo e até o próximo episódio. Você ouviu Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Um oferecimento da GetNet. Compre já sua maquininha. Ela pode sair de graça com o cashback da GetNet. Mix.